Atenas, e das ruínas ergueram-se construções monumentais. No começo daquela noite, a mãe de Sofia foi visitar uma amiga. Nem bem ela tinha saído de casa, Sofia atravessou o jardim rumo ao seu esconderijo na Vela Sebe. Lá chegando, encontrou um pacote mais grosso que uma carta, bem ao lado da lata de bolachas. Ansiosa, foi logo rasgando o embrulho. Era uma fita de vídeo. Voltou correndo para casa. Uma fita de vídeo? Aquilo era uma grande novidade. Como é que o filósofo sabia que eles tinham um aparelho de vídeo? E o que estaria gravado na fita? Sofia colocou a fita no aparelho. Não demorou muito e apareceu na tela uma grande cidade. Sofia viu que só podia se tratar de Atenas, pois agora a imagem mostrava uma tomada aérea da Acrópole. Sofia já tinha visto várias vezes fotos dessas antigas ruínas. Fileiras de turistas com trajes de verão e câmeras fotográficas em volta do pescoço serpenteavam por entre o que havia restado dos templos. Não parecia que um deles estava carregando um cartaz? Sim, lá estava o cartaz novamente. E não era Hilde, o que estava escrito no cartaz? Passado alguns instantes, um homem de meia idade apareceu diante da câmera. Era um homem de baixa estatura, usava uma barba escura e muito bem aparada, e uma boina azul. O homem olhou bem para a câmera e disse: Bem-vinda a Atenas, Sofia. A essa altura você percebeu que eu sou Alberto Kinoski. Se não, quero repetir que o grande coelho branco continua a ser tirado da cartola negra do universo. Estamos na Acrópole. Esta palavra significa fortaleza, ou mais especificamente, a cidade na colina. Essa parte aqui de cima tem sido habitada desde a Idade da Pedra. Isso naturalmente devido à posição privilegiada deste lugar, um plano elevado que facilitava a defesa contra os inimigos. À medida que Atenas foi se estendendo e se desenvolvendo lá embaixo, na região ao redor deste plano elevado, a Acrópole passou a ser usada como fortaleza e como local consagrado aos templos. Na primeira metade do século V a.C., houve uma guerra sangrenta contra os persas, e no ano de 480, Xerxes, o rei persa, mandou saquear Atenas e atear fogo em todas as construções de madeira. No ano seguinte, os persas foram derrotados, e então começou a época áurea de Atenas, Sofia. A Acrópole foi reconstruída, mais imponente e mais bonita do que nunca, e se transformou num local sagrado, exclusivamente dedicado aos templos. Precisamente nessa época, Sócrates andava pelas ruas e praças e conversava com os atenienses. Assim, ele pôde presenciar a reconstrução da Acrópole com todas essas construções imponentes que hoje vemos aqui. Deve ter sido um canteiro de obras e tanto. Atrás de mim, você pode ver um templo enorme. Ele se chama Pártenon, ou Morada das Virgens, e foi consagrado a deusa Atena, protetora da cidade de Atenas. Esta monumental obra de mármore não tem uma única linha reta. Os 4 lados do templo apresentam uma leve curvatura, o que confere a impressão de maior leveza à construção. Embora o templo seja de enormes dimensões, ele não parece tão pesado aos nossos olhos, e isto por causa de uma ilusão de ótica. As colunas também são levemente inclinadas para dentro, e caso se encontrassem num ponto acima do templo, formariam uma pirâmide de 1.500 metros de altura. A única coisa que havia no interior deste templo monumental era uma enorme estátua de Atena, com 12 metros de altura. Devo acrescentar ainda que o mármore branco, que naquela época era pintado com cores vivas, foi trazido de uma montanha, a 16 quilômetros daqui. O coração de Sofia batia acelerado. Aquela pessoa que conversava com ela no vídeo era realmente seu professor de filosofia? Ela só tinha o visto uma vez. Mesmo assim, não conseguira distinguir mais do que a silhueta no escuro. Mas era bem possível que fosse a mesma pessoa que agora aparecia na Acrópole de Atenas. Então, o apresentador começou a caminhar ao longo da lateral do templo, sempre seguido pela câmera. Depois de algum tempo, ele parou na beira de um rochedo e apontou para a paisagem que se descortinava lá embaixo. A câmera fechou o foco sobre um antigo teatro, bem abaixo do plano elevado da Acrópole. Ali você pode ver o antigo teatro de Dionísio, prosseguiu o homem com a boina azul. Ele é provavelmente o teatro mais antigo da Europa. Nele foram apresentadas as grandes tragédias de Esquilo, Sófocles e Eurípides, ainda durante a época em que Sócrates viveu. Já me referi à tragédia do infeliz rei Édipo. Foi ali que ela estreou. Mas também se montavam comédias. O mais conhecido poeta cômico grego foi Aristófanes, que, entre outras coisas, escreveu uma comédia maldosa sobre Sócrates, que foi representada como o bufão de Atenas. Lá atrás você pode ver a parede de pedra diante da qual os atores representavam. Ela se chamava Skene e deu origem à nossa palavra cena.
A propósito, a palavra teatro deriva de uma antiga palavra grega usada no sentido do verbo ver. Mas vamos voltar à filosofia, Sofia. Vamos dar uma volta no Párteno e descer da Acrópole ali pela frente. O homem de baixa estatura começou a andar em volta do templo, e do seu lado direito podiam-se ver alguns templos menores. Então ele desceu alguns degraus, entre umas colunas bem altas, e quando chegou ao sopé do plano da Acrópole, subiu numa pequena elevação e apontou para Atenas. A colina em que estamos chama-se Areópago. Era aqui que o Supremo Tribunal de Atenas julgava os casos de assassinato. Muitas centenas de anos depois, o apóstolo Paulo usou esta elevação para falar ao povo de Atenas sobre Jesus e o cristianismo. Voltaremos a este discurso de Paulo em outra oportunidade. Abaixo, à esquerda, você pode ver as ruínas da antiga praça do mercado de Atenas, com exceção do enorme templo de Hefaisto, o deus grego do fogo e das forjas. Só restaram alguns blocos de mármore. Vamos descer. No momento seguinte, o homem reapareceu entre velhas ruínas. No plano elevado da Acrópole, bem na parte superior do vídeo de Sofia, o grande templo de Atena erguia-se imponente sobre o céu de Atenas. O professor de filosofia sentou-se num bloco de mármore, virou-se para a câmera e disse: Estamos nas imediações da antiga praça do mercado de Atenas. É uma visão desoladora, não é mesmo? Hoje, quero dizer. Naquela época, porém, havia por aqui templos imponentes, tribunais e outros edifícios públicos, estabelecimentos de comércio, uma sala de concertos e até um grande ginásio de esportes. Tudo isso ao redor dessa enorme praça quadrangular. Foi nesse espaço que foi lançada a pedra fundamental de toda a civilização europeia. Palavras como política e democracia, economia e história, biologia e física, matemática e lógica, teologia e filosofia, ética e psicologia, teoria e método, ideia e sistema, além de muitas outras, vêm de um povo não muito numeroso, cuja vida cotidiana se concentrava ao redor dessa praça. Era aqui que Sócrates conversava com as pessoas que encontrava. É bem possível que aqui ele tenha apanhado pelo braço um escravo que carregava um jarro de azeite de oliva e feito uma pergunta filosófica a este pobre homem. Pois Sócrates era da opinião de que um escravo tinha a mesma razão de um cidadão livre. Talvez aqui ele tenha discutido efusivamente com um cidadão, ou então tenha ficado absorto numa conversa a meia voz com seu jovem discípulo Platão. É estranho pensar nisso tudo. Uma coisa é falar da filosofia socrática e platônica, outra é ser Platão ou Sócrates. Na certa, Sofia também achava estranho pensar em tudo aquilo, mas igualmente estranho, para dizer o mínimo, lhe parecia o fato de o filósofo de repente estar conversando com ela através de uma fita de vídeo que um misterioso cachorro tinha colocado em seu esconderijo sebe do jardim. Então o filósofo levantou-se do bloco de mármore em que estava sentado e disse num tom mais baixo do que até então: Na verdade, eu gostaria de ir ficando por aqui, Sofia. Minha intenção era apenas mostrar a você a Acrópole e a antiga praça do mercado de Atenas. Mas ainda não sei se você tem uma ideia clara de como era imponente toda essa redondeza naquela época. Então, me sinto tentado a ir um pouco mais adiante. É claro que isso vai de encontro a todas as regras, mas de alguma forma estou certo de que isso ficará entre nós. Bem, não importa. Um breve passar de olhos será suficiente. E tendo dito isto, ficou parado fitando a câmera. Pouco tempo depois surgiu uma imagem completamente diferente na tela. Das ruínas ergueram-se construções monumentais, como num passe de mágica. Todas as ruínas foram reconstruídas. No horizonte, Sofia continuava a ver a Acrópole, mas todas as construções da Acrópole e também os edifícios da Cidade Baixa estavam novinhos em folha, pintados de dourado e de outras cores radiantes. Na grande praça do mercado, pessoas vestidas com trajes multicoloridos andavam de lá para cá. Alguns portavam espadas, outros carregavam um jarro na cabeça, e um deles tinha um rolo de papiro embaixo do braço. Então Sofia reconheceu seu professor de filosofia. Ele continuava a usar a boina azul na cabeça, mas como as outras pessoas da rua, também usavam vestes amarelas. Ele veio caminhando na direção de Sofia, olhou bem para a câmera e disse: Muito bem, agora nós estamos na Atenas da Antiguidade, Sofia. Eu queria que você vivenciasse tudo isso, compreende? Estamos no ano de 402 a.C., 3 anos antes da morte de Sócrates. Espero que você saiba aproveitar bem esta visita, pois não foi nada fácil alugar uma câmera de vídeo. Sofia sentiu a cabeça rodopiar. Como é que aquele homem misterioso, de repente, podia aparecer na Atenas de 402 a.C.? Como é que ela podia estar ali assistindo uma gravação de vídeo de uma outra época? Sofia sabia muito bem que não havia câmeras de vídeo na antiguidade. Seria aquilo um filme de ficção? Mas as construções de mármore pareciam tão verdadeiras. Reconstruir toda a antiga praça do mercado, ainda por cima a Acrópole, só para rodar um filme? Não, este cenário teria custado muito dinheiro. De qualquer forma, teria sido um preço alto demais só para ensinar a ela alguma coisa sobre Atenas.
O homem de boina azul olhou para ela novamente. Você está vendo aqueles dois homens ali nas colunatas? Sofia descobriu um homem de mais idade, trajando vestes já um tanto gastas. Ele tinha uma barba comprida, despenteada, o nariz achatado, olhos muito azuis e as maçãs do rosto bem vermelhas. Ao seu lado havia um jovem muito bonito. São Sócrates e seu jovem discípulo. Está vendo, Sofia? Mas eu quero que você os conheça pessoalmente. Então, o professor de filosofia foi até os dois homens que estavam debaixo de uma marquise bem alta. Quando chegou até eles, tirou a boina e disse alguma coisa que Sofia não conseguiu entender. Na certa, ele estava falando grego. Depois de um tempo, o homem olhou de novo para a câmera e disse: Eu disse a eles que uma jovem norueguesa conhecê-los. Agora Platão irá lhe fazer algumas perguntas para você refletir, mas precisamos nos apressar, antes que os sentinelas nos descubram. Sofia sentiu uma pressão nas têmporas, pois o jovem aproximou-se da câmera e disse: Bem-vinda a Atenas, Sofia. Disse ele com uma voz suave. Ele falava um norueguês um tanto precário. Meu nome é Platão, e eu gostaria de propor 4 tarefas para você. Primeiro, gostaria que você refletisse sobre como um padeiro consegue assar 50 bolos exatamente iguais. Depois, você pode se perguntar por que todos os cavalos são iguais. Em seguida, pense se acredita que o homem possui uma alma imortal. Por último, tente responder à pergunta se homens e mulheres são igualmente racionais. Boa sorte! No momento seguinte, a imagem desapareceu. Sofia tentou avançar e retroceder a fita, mas ela tinha visto a gravação inteira. Tentou então organizar seus pensamentos, mas nem bem começava a pensar sobre uma coisa, passava logo para outra, sem ter explorado até o fim a primeira. Ela já sabia havia muito tempo que seu professor de filosofia era extremamente original, mas achou que desta vez ele tinha ido longe demais, ao escolher métodos didáticos que punham por terra todas as leis naturais conhecidas. Será que ela tinha mesmo visto Sócrates e Platão no vídeo? Claro que não, isso era totalmente impossível. Por outro lado, Sofia estava certa de que não tinha assistido a um desenho animado. Tirou a fita do aparelho e correu com ela para o seu quarto. Lá chegando, colocou-a em cima do armário, junto com as peças de Lego. Depois, exausta, caiu na cama e adormeceu. Algumas horas mais tarde, sua mãe entrou no quarto, cutucou-a e perguntou: Mas o que aconteceu, Sofia? Você nem tirou o vestido para dormir. Eu estava em Atenas, respondeu Sofia. E não disse mais nada. Virou-se para o lado e continuou a dormir.